Muito bem, sejamos todos bem-vindos. Estamos começando a nossa reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, dando a todos as boas-vindas nos dois planos da vida. Olha, até a Icléia entrou hoje. Oi, Icléia, viu? Conseguiu, muito bem, muito bem. Damos as boas-vindas a todos nos dois lados da vida. E aqui, semanalmente, nós estudamos o Evangelho que Jesus nos trouxe através da narração atualmente de João. Estamos hoje entrando no capítulo 17, não é? À luz da doutrina espírita. Nossa mensagem inicial de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o título da mensagem é a mensagem 52, Palavra Falada. E está no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 8, versículos 17 e 18, Jesus nos dizendo o seguinte: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Pois, vede, pois, como ouvis. Por que será que ele colocou isso, né? Porque, às vezes, as coisas estão ocultas, principalmente no nosso caso de encarnados, o quê? O nosso passado espiritual, não é? E nós temos muito pouca informação. Então, quando nós ouvimos alguma coisa, podemos nos precipitar em quê? Em fazer aquele nosso conhecido julgamento, não é isso? Ter cuidado de como ouvimos, por quê? Porque nós só sabemos a história que está, vamos dizer assim, fora d'água. A que está embaixo d'água, imersa no esquecimento, nós não conhecemos. E, com certeza, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas histórias. Se soubéssemos os antecedentes, provavelmente nós mudaríamos o nosso entendimento e, consequentemente, o nosso julgamento. Então, ele muito bem aqui nos alerta para a nossa escuta. Mas o Emmanuel não vai destacar isso na fala dele, ok? Ele vai falar sobre a palavra falada e vai dizer que a palavra, aqui já Emmanuel comentando as palavras de Jesus, a palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas. Vou pedir para nós fecharmos o nosso microfone, por favor. Notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua,
traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos reunirmos em Teu nome, a fim de estudarmos as lições de Jesus, à luz, Senhor, da doutrina espírita. Ajuda-nos não apenas no entendimento, mas também no exercício dessas desafiadoras lições para os nossos caminhos, para o nosso dia a dia. Abençoa Jesus, a todos nós, a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, Senhor, aqueles que neste momento estejam em sofrimento, estejam eles encarnados ou desencarnados. Obrigado por tudo, Mestre, graças a Deus. Hoje eu não tirei o Júnior da sala e o Júnior já veio fazer graça para cá. Muito bem. Hoje nós vamos ver aqui uma fala de Jesus, não aos discípulos, não aos fariseus, não ao povo, mas uma fala de Jesus a Deus. Jesus vai entrar em oração. Não esquecendo que o final do capítulo 16, Jesus diz o seguinte: respondeu-lhes, credes agora, eis que vem a hora e chegou para que sejais espalhados, esse é o final do capítulo 16, cada um para as próprias coisas, e me deixei sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então aqui ele faz já uma referência, mais uma entre muitas, mas é porque depois vamos entrar na sua prece, não é? Tenho-vos falado estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos. Eu venci o mundo. Então, este foi o final do nosso estudo da semana passada. E agora, interessante, até porque não foi ele que escreveu, alguém ouviu a sua prece, não é? Registrou e depois veio fazer, registrou aqui no cérebro, que ficou gravado no cérebro perispiritual, porque vamos imaginar que são décadas e décadas e décadas depois. Como é que a pessoa lembra palavra por palavra? Nós somos capazes de lembrar palavra por palavra o que aconteceu quando tínhamos 12 anos numa conversa? Não na carne. Mas se, por exemplo, formos submetidos a uma hipnose, entrarmos num estado alterado de consciência, poderíamos ser capazes de registrar exatamente o que aconteceu? Poderíamos. Porque tudo que acontece conosco fica registrado, tudo. Já ouviram falar que no momento da morte, nós vemos passar toda a nossa vida, do momento atual até o primeiro dia nessa encarnação? Já ouviram falar isso? É muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, até porque nós não estamos, vamos dizer, não no mundo físico, né? No mundo espiritual, quando entramos, mudamos a nossa noção de tempo. Então, quando a pessoa volta, e geralmente isso é narrado em casos de fenômeno de quase morte, não é? Claro, como é que poderíamos saber disso? As pessoas vão, mas voltam. E aí elas contam que elas veem a vida dela passar como um filme. Só que não é do início ao fim, é do final para o início.
E elas, assim, ao mesmo tempo que é uma velocidade absurda, elas veem tudo, tudo está, é como se fosse assim, imagina, o pensamento realmente é totalmente, a velocidade do pensamento, né, é uma coisa assim que nós não temos ideia do que seja, porque passa a história toda, todos os minutos, todos os segundos da nossa encarnação, é feito o download, porque está, né? Está no nosso cérebro físico, não está? Quando nós morremos, tudo vai para o cérebro perispiritual, é feito esse download. Tudo. E aí eles dizem isso, né? Que é tudo, toda vírgula, todo ponto. Então é possível, quando os nossos evangelistas fazem os registros, eles não estão lembrando, tipo, puxando pela memória. Eu acho que foi mais ou menos assim que Jesus disse há 60 anos atrás. Ia ser um fiasco. Não ia? A gente tentar lembrar o que 60 anos atrás a gente ouviu, ia ser um fiasco. Mesmo que estivesse o quê? Nos impactado imensamente. Mas eles não estavam sozinhos. Não vamos esquecer que eles eram apóstolos. Ok, Mateus era apóstolo, João era apóstolo, mas Lucas não era e Marcos também não. Mas isso não quer dizer que eles não estivessem desempenhando uma missão e estivessem, então, devido a não ser uma missão qualquer, uma missão voltada ao bem de toda a humanidade, eles estavam sendo acompanhados por quem? Que tipo de espírito supervisiona um trabalho desse nível? Top de linha, né? Aqueles lá, superiores. Então, é fácil extrair. Não vamos esquecer que lá no livro Memórias de um Suicida, para a gente ter uma ideia como é que nós, pobres mortais, na verdade, nem somos pobres nem mortais, né? No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco fala daquele recurso do diadema, lembram disso? O recurso do diadema que extrai a memória. Então, eram espíritos sofredores, porque se fossem espíritos evoluídos, essa memória seria facilmente acessada. Mas como eram espíritos muito sofredores, para se chegar mais para trás, tem que se haver um acesso externo. Não é? E aí é colocado o diadema e os espíritos, primeiro, a regressão que eles fazem, vamos chamar assim, né? A recuperação de lembranças do momento do suicídio. Não vamos esquecer que muitos sequer se davam conta que tinham conseguido se matar, porque afinal estavam vivos, mas morreram. Então aquela confusão, estou vivo, ao mesmo tempo parece um pesadelo, estou vivo, estou morto. E muitos, num grau mais alto de demência, não é? Estavam ali retomando vamos dizer assim, a própria história. E isso vamos dizer assim, em níveis de consciência mais profundo, que no deles não tinha acesso, vamos dizer, na vigília, não é? Então, da mesma forma, os nossos apóstolos, não só os apóstolos mesmos, os dois, mas os outros dois, em alta missão, estavam ali secundados por espíritos para poderem recorrer às suas lembranças deste momento, não Lucas e Marcos. Não, Lucas e Marcos não estavam aqui, certo? Mas Lucas e Marcos ouviram, se bem que, vamos ser justos, vamos ser justos agora. Vamos ver aqui. Eu acho que quando tem um outro, deveria ter aqui no início, não é?
O que a gente vê aqui? Lá no início, quando tem outro, aparece aqui, olha. Por exemplo, entrada do Messias em Jerusalém. Lá no capítulo 12, versículo 12, nós temos entrada do Messias em Jerusalém. Estão vendo? Quem tem, quem tem. Quem não tem vai ter que acreditar no que nós vamos dizer. Embaixo nós estamos aqui, João, capítulo 12, versículo 12. Mas essa passagem da entrada do Messias em Jerusalém está também em Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 11, está também em Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 11, e está também em Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Ou seja, os 4 evangelistas contam a passagem da entrada de Jesus em Jerusalém, ok? Oração de Jesus, capítulo 17. Quem mais fala sobre ela? Ninguém. Essa passagem, só quem conta é João. João estava onde? Longe de Jesus? Não, estava ali, colado nele. João era desse tipo, chiclete. Vamos lembrar que na última aparição na praia, Jesus chama Pedro, aliás, é contado por João. Lá é exatamente o final do evangelho dele, da narração dele. É Jesus, na sua aparição, na última, depois da crucificação, chama Pedro para conversar enquanto caminhava pela praia. Ok? Vocês ouviram o que eu disse? Ele chama quem? Pedro. Quem vai atrás? João. Okay. O chicletinho, né? João vai atrás. É aquela coisa do jovem, né? A gente hoje diria que ele era o quê? Sem noção, né? Porque Jesus não chamou ele. Jesus chamou Pedro. Mas ele ia lá, tipo assim, faz de conta que eu não estou aqui. Eu estou aqui atrás, estou de boa. Faz de conta que eu não estou aqui. Bom, então, vejamos aqui o início. Então, isso é importante. Esse trecho aqui, só quem conta é João. Ok? Jesus falou estas coisas, e nós lemos lá o final do capítulo 16. E levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Todo esse trecho aqui é a oração de Jesus, é Jesus falando com Deus. Ele está falando com Deus, mas está falando do lado dos apóstolos, está falando em voz alta, porque não é apenas uma conversa com Deus, mas é uma conversa com Deus para que os homens ouçam e conheçam a ligação e o contexto, não só de Jesus entre nós, quanto o contexto de Deus estando acima de tudo e delegando o encaminhamento de mundos e humanidades. A partir, é claro, da contação da nossa humanidade, do nosso planeta, do nosso mundo, do nosso Cristo, que é Jesus, do nosso governador. Pai, chegou a hora. Que hora é essa? O final da sua missão. Essa é a hora. Quando a gente diz assim, chegou a hora. Por exemplo, se for uma mulher grávida, chegou a hora. É o quê? O parto, não é? Chegou a hora de fulana. É o quê? Vai parir. Fulano foi hospitalizado, chegou a hora de fulano. Aí a gente vai pensar o quê? Chegou a hora da alta de fulano? Quando a gente escuta isso, chegou o quê? Chegou a hora da morte. Ih, chegou a hora, vai morrer. Então, chegou a hora é a finalização. Chegou a hora. O final de um ciclo. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho
para que o teu filho te glorifique. O que é glorificar? É levantar as mãos e dizer glória, glória. É isso que é glorificar? Nós já passamos por passagens em que vimos com mais profundidade a questão da glorificação. O que é glorificar? Quando é que estamos glorificando a Deus nas nossas vidas? Não é quando falamos glória a Deus. Quando nós damos o nosso testemunho. Dar glória a Deus é testemunhar. Testemunhar é viver o que se sabe. Porque o que se sabe não é fácil para nós, é? A mensagem que Jesus trouxe, a revelação que Jesus trouxe, não é fácil para nós. Exige o quê? Coragem. Testemunho exige coragem. A gente vê isso na Justiça dos Homens, não é? Tem muitas testemunhas que têm que entrar em programa de proteção à testemunha, não é? São perseguidas, são ameaçadas. O testemunho é algo que exige força, que exige coragem, porque nós estamos revelando, através das nossas escolhas, algo que é a verdade. O testemunho é a revelação da verdade, mas não através de palavras, mas através de escolhas. Então, Jesus diz: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Veja, ele não está aqui, vamos dizer, olha, Senhor, me glorifica, porque senão eu não vou te glorificar, hein? Me glorifica para que eu possa te glorificar. Não é nesse sentido de que está havendo algum tipo de ameaça. Não, de jeito algum. Ele está mostrando que uma coisa leva à outra. Uma coisa está ligada à outra. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, é isso? Quando nós estamos cumprindo a lei de Deus, Deus está como com relação a nós? Muito contente, não é isso? E ele facilita-nos o quê? Quando nós fazemos a nossa parte, a providência faz a parte dela como? Está mais presente nas nossas vidas? Sim. A professora vai estar mais presente na vida do aluno que quer aprender, mesmo que tenha dificuldades, mas que está ali, que procura a professora, que tenta tirar dúvidas, ou ela está mais próxima daquele que não está nem aí para nada, que não abre o livro, se puder, mata a aula. De quem a professora vai estar mais próxima? Do aluno que mais investe em si mesmo. Não porque ela goste mais, mas porque o esforço desse aluno justifica sua dedicação. Porque ela tem muitas demandas, não tem a professora? A professora tem muitas demandas. Ora, se ela tem muitas demandas, ela vai ter que fazer o quê? Buscar aproveitar o melhor possível o seu esforço, o seu tempo. Então, ela vai investir em quem está investindo em si mesmo, da mesma forma a espiritualidade amiga. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, nos conta a história de alguns centros espíritas que desenvolviam comunicações entre os dois planos. E um deles estava em pleno desvio. Os outros estavam lá buscando se dedicar e tinham toda aquela assistência. E um deles não. Um deles fazia reunião mediúnica só para consultar os espíritos sobre as vidas particulares dos seus integrantes ali encarnados. E nesse capítulo, o mentor de André Luiz diz assim, que tem grupos espíritas no mundo que
para a espiritualidade são apenas grêmios recreativos. Olha só que interessante. E que, por causa disso, não tem uma assistência como uma casa espírita ou um grupo mediúnico sério. Nós quando estudamos o livro dos médiuns, vemos que a mediunidade requer o quê? Seriedade, como o estudo requer seriedade. Então, que há uma contrapartida para essa seriedade, da mesma forma, não é? Vai se investir naquele que está dando o seu melhor. Mas mesmo assim, nesses grêmios recreativos, em vez de se ter equipe espiritual, como se tem nas casas e tal, ficava um espírito, da equipe espiritual, não fazendo nada. Só ficando o quê? Observando. Para ver a hora em que eles iam o quê? Perceber o erro. Olha a misericórdia de Deus, como ela é maravilhosa, né? Para eles se perceberem no desvio, tentar, quem sabe, aproveitar um momento de melhor sintonia para passar algum tipo de alerta, mas se alguém estivesse melhor sintonizado, porque era um grupo nesse livro que já estava totalmente, assim, bem no desvio mesmo. Então, ficava ali um amigo espiritual tomando conta, para ver se haveria alguma mudança para que eles pudessem retornar aos trabalhos. Claro, não seria um mentor de uma equipe espiritual. Precisava ser um mentor de uma equipe espiritual? Não. Um trabalhador que estava ali só o quê? Observando, provavelmente, passando só no horário das reuniões, para ver como é que as coisas estavam indo, não é? Não há mudança, volta, relata para os superiores o que está acontecendo e vida que segue. Vamos investir em quem investe em si mesmo. Então, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Essa é aquela frase que a gente pode dizer assim, ele está dizendo isso para ser ouvido, porque é o tipo da frase que ele não precisa dizer para Deus. Mas ele está dizendo para quem escuta, para quem está escutando o que está sendo dito por aquele filho de Deus ao Pai em prece. Então, temos aqui nessa prece uma busca de uma integração o melhor possível com Deus. E ele continua: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne. Diz aqui nas notas dessa passagem que toda a carne seria todo ser humano, ok? Aqui poderíamos, por causa da tradução, da questão de tradução, né, no sentido. Então, vamos lá. Uma vez que lhe deste, ou seja, Deus deu a ele, Jesus, o poder, a autoridade sobre todo ser humano deste mundo, o planeta Terra, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Deus delegou a Jesus o poder, daí Jesus ser o governador do planeta Terra, ele é que está responsável por nós, junto a Deus. O planeta Terra deixou de ser de Deus, passou a ser de Jesus? Não. Né? Jesus é o responsável direto por nós, mas continua subordinado a Deus. Deus delegou a ele. Como, por exemplo, os nossos filhos. Os nossos filhos são nossos? Estão sob os nossos cuidados. Mas são filhos de Deus. Então, acima da nossa maternidade está a paternidade divina. Temos que, devido a isto, não são nossos, não podemos fazer com eles o que queremos. Porque tudo que fizermos aos nossos filhos, com os nossos filhos, pelos nossos filhos, daremos contas a Deus. Por quê? Porque eles não são nossos, são de Deus, e ele nos delegou a autoridade, exatamente o que Jesus diz aqui, para que os ajudemos,
assim como Jesus também veio nos ajudar. Claro, guardadas as devidas proporções das tarefas, não é? No versículo 3 nós temos: e a vida eterna é esta. Porque ele está dizendo, não é? A autoridade de toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Mas o que seria esta vida eterna? E é interessante porque ele ainda vai falar, então, mas o que seria esta vida eterna? Ele vai falar, a vida eterna é esta. Foi isso que ele veio fazer, ajudar-nos a termos essa vida eterna. E ele vai dizer que a vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus que enviaste. Então, nós temos que conhecer a Deus. Mas aí vamos lá, conhecer. Conhecer, o verbo conhecer. Antes, lá atrás, Jesus diz que nós contemplamos. Lembra da história do contemplar? Contemplar é olhar. Então, eu posso contemplar, vamos imaginar aqui nós, uma fruta que nunca tenhamos comido. Deve ter, né? Alguma fruta nesse mundo que a gente não comeu. Ou alguma outra coisa. Uma comida que a gente nunca tenha comido. Está lá na vitrine e eu contemplo. Tem uma cor bonita, tem um formato harmonioso, dizem até que é muito boa. E eu a contemplo. Eu conheço essa fruta? Conheço o seu nome, conheço a cara dela, mas eu a conheço no sentido de experiência com a fruta? Eu tive alguma experiência com a fruta? Não. Pode ser que ela pode ser a fruta mais linda do mundo, mais cheirosa até. Vamos puxar mais um sentido. Mais colorida. E quando eu boto na boca, ser um desastre, não pode? Aí, nesse sentido, eu vou conhecer a fruta. Então, para mim, essa fruta, não gosto dela. Puxa, mas antes, quem diria? Eu achava que eu ia ser apaixonada nessa fruta. Porque ela tem a minha cor favorita. Essa fruta tem a minha cor favorita. É uma fruta que tem um mar. Você já viu como é que ela fica na árvore, no arbusto? Que maravilha e tal. Mas não gosto dela. Então, quer dizer, nós contemplarmos não quer dizer que nós conhecemos. Então, Jesus diz que nós contemplamos, ainda estamos na contemplação. Isso já é bom, porque para contemplarmos chamou nossa atenção, não é? Podíamos estar totalmente indiferentes e nem é da fruta ter ouvido falar. Né? Ter ouvido, mas não nos interessou. Não. Mas não, nós já foi chamada a nossa atenção e nós estamos ali contemplando. Veja, contemplar não é olhar e sair andando, é? Contemplar é parar e olhar, não é? O que você está fazendo? Eu estou aqui contemplando. Não é aquela parada? Que eu estou contemplando. Estou com pressa, estou contemplando, é tão bacana. Olha lá, que cor linda. Olha como elas ficam todas juntas, que desenho maravilhoso. Se eu fosse o pintor, pintava. Estou contemplando. Acho muito bacana, mas não conheço. Então, o reino de Deus, Jesus diz que é o conhecer. Nós contemplamos Deus, mas não o conhecemos. O conheceremos, como ele conhece Deus, na medida em que ele diz que eu e o Pai somos um. Isso é conhecer Deus. Por enquanto contemplamos, mas ele veio nos trazer a possibilidade de nós conhecermos. Porque agora nós podemos, mais amadurecidos, essa oportunidade não envolve apenas esforço, ok? Não envolve. Porque às vezes a gente pergunta assim, mas por que, meu filho? Que você não faz? Já não te disse como é que é o negócio certo? Já não te mostrei? Já não te expliquei?
Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Kardec pergunta, por que, por exemplo, os espíritas não fazem só o que é certo? Porque a gente já tem tanto conhecimento, não tem? O que nos falta? Por que a gente ainda erra quando a gente sabe? E Kardec nos fala do amadurecimento do senso moral. É aquilo que Paulo diz: o bem que faço, o bem que quero não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. Maturidade do senso moral. Então nós estamos e como é que se amadurece? Vamos lá olhar para a árvore frutífera. As frutas hoje estão nos servindo de parâmetro. Como se amadurece? Temos que dar tempo à árvore, temos que dar tempo ao fruto verde para que ele amadureça. Da mesma forma, essa maturidade do senso moral vai vir com o tempo. Ai, mas a gente já está aqui há não sei quantos milênios nesse mundo, mas cada um usa o tempo da sua maneira. Uns aproveitam mais o tempo, não é isso? Colocam mais qualidade no uso do tempo, outros menos. Daí a gente entender por que aquele grupo de alunos que está naquela sala não tiram todos a mesma nota. Porque cada um vai tirar o próprio proveito da matéria e do tempo para aprender a matéria. E isso é alguma coisa que é de cada um. A professora vai responder pelo trabalho dela diante dos alunos, mas não pode responder pelo trabalho deles diante da matéria. Interessante, não é? Quem está com sono aí, levanta a mão. Sacode, manda o sono embora. Vamos continuar. É natural, até porque não vamos esquecer, na nossa reunião, nós temos também, além do nosso cansaço, nós temos também a presença de irmãos, não é? E às vezes as nossas energias também podem ser carinhosamente, não é? Aproveitadas para ajudar alguns irmãos que estejam necessitados, não é? Afinal, estamos cheios de amor no coração. Durante o desdobramento do sono físico, né, eles chegam amorosamente e perguntam assim: você vai estar em reunião pública amanhã? Eu vou. Então se a gente precisar de um pouquinho da sua energia, você doa? Claro, conte comigo. Aí a gente chega na reunião e fica assim: por quê? Estão lá colhendo fluido vital para ajudar. Então não vamos desanimar, assim, eu estava tão desperta, agora comecei a ouvir isso, me dá sono. Por quê? Porque às vezes estamos simplesmente prestando esse serviço. Mas eu não me lembro do que eu sonhei. Não precisa. Isso não é exigência. Não lembra? Não lembra. Muito bem. Voltando aqui. Estamos no versículo 3, né? A vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e ao Cristo que enviaste. Então, não adianta só conhecermos a Deus, certo? Não adianta. Até porque conhecer a Deus é muito etéreo para o nosso entendimento. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é muita abstração para muitos espíritos ainda. Então, essa imagem de um intermediário, vamos chamar assim, de um cuidador, de um governador, nos é muito mais fácil ao entendimento. E temos, então, a possibilidade até mesmo de nos ligarmos mais afetivamente. Vamos lembrar que por muitos séculos, não vou colocar muitos séculos, porque antigamente não tinha a imprensa, né, de fazer a imagem. Mas assim que houve a possibilidade, já tinha medalhinha da Santinha, do Santo, não é verdade? As igrejas com as suas imagens, não tinha? Por
que isso surgiu? Primeiro que já veio de herança da onde? Dos deuses, né? Das religiões politeístas, que os templos tinham lá as imagens dos deuses. O templo de Diana tinha a imagem de Diana. Né? O templo de Mercúrio tinha a imagem de Mercúrio. Então, quando veio a Igreja Católica, algumas coisas foram mantidas, exatamente porque a natureza não dá saltos. E as pessoas aderiram à Igreja Católica, porque viram a possibilidade de poder continuar adorando imagens. Você entra numa igreja católica, a primeira coisa que você vê no altar, o que é? Jesus crucificado, certo? Então, essa imagem é uma imagem impactante. De todas as imagens que se poderia colocar da vida de Jesus, essa é uma imagem impactante, porque vemos Jesus sofrendo. E o sofrimento é algo que impacta o ser humano deste mundo. Então, vamos pensar em termos de marketing. Lá no século IV, palmas para os marqueteiros, não é? Porque conseguiram atrair bastante a atenção e a adesão dos fiéis, porque muitos vieram simplesmente o quê? Transportados do politeísmo para o cristianismo, porque isso passou a ser obrigatório, ok? Durante um tempo, os cristãos foram perseguidos, certo? Certo. Havia, então, a religião oficial do Império Romano, que era o Império, não é isso? E uma hora lá, no século IV, o imperador disse, não, agora vai ser diferente. Eu já vi que esse cristianismo tem uma pegada impressionante. As pessoas são fortes com essa fé. Claro, olha que lindo, né? Não foi ninguém assim que pensou, quero que meu povo seja forte em Deus. Não, ele pensou, vou tirar partido disso. Não é isso? Vou trazer essa força, até porque ele só aceitou o cristianismo se ele fosse o quê? O cristianismo não. Sim, o cristianismo, e fundou a Igreja Católica, se ele, o imperador, fosse o quê? O chefe. O chefe da nova religião. Tá? Então, mediante isso, lá ficou, e a adesão dos fiéis do politeísmo que migraram para o cristianismo, mas sem fé. Então, essa questão das imagens foi algo importante. E nós vemos que até hoje, como a fé se sustenta em muitos corações com a ajuda dessas imagens. É ou não é verdade? Olha só, quem é que está ali atrás? Quem que está ali atrás? É Maria, né? Maria. Podia não ter a imagem dela? Podia, mas eu gosto de olhar para ela. Né? A gente pode dizer assim, foi a imagem que Chico recebeu através de... Tudo bem. Mas, independente disso, poderia ser uma imagem que não fosse mediúnica. E mesmo assim, eu estar ligada emocionalmente, afetivamente, e a minha fé se sentir confortada e fortalecida, não poderia? Isso poderia ser considerado um erro? Eu não considero. Acredito que Jesus também não. Contanto que a gente faça o que é certo. Certo? Muitos puristas espíritas poderiam considerar errado, correto? É imagem, ponto. No livro, vamos lá. No mundo maior. Aquele que fala das regiões de muito sofrimento, que tem o posto de socorro, fala de umas regiões de muito sofrimento. Então, nessa região, Sayonara, você lembra qual é o livro? Alguma de vocês lembra qual é o livro? Pessoal aí que estuda André Luiz. Os mensageiros. Não. Ou aquele que... Não. Fala outra coisa. Aquele que tem um posto de socorro, que tem um templo, que tem uns nichos,
no templo. É um lugar muito escuro, tá? Então, existe uma espécie de um acampamento onde os espíritos resgatados das regiões de sofrimento ficam em tendas. Não é no mundo maior? Não é no mundo maior? Não sei. É? Não sei. Não sei. Porque é dúvida por dúvida. Procura aí. E ficam em tendas. Nessas tendas fica um cuidador e fica também um animal. Um cão que ajuda a cuidar. Tomando o quê? Conta, porque é uma região que pode surgir ataques, ok? Então, eles ficam ali com esse tipo de amparo. E nesse local, que é um local de muito sofrimento, nesse posto de socorro, é interessante, porque as imagens que estão na sala do coordenador do posto são como se fosse assim, vazado para o lado de fora, e é uma região de muito sofrimento, onde se vêem espíritos assim, muito sofredores. Quando a gente fala de espírito sofredor, não é como a gente vê no hospital alguém sofrer. Não é? As formas, muitas vezes, humanas estão alteradas, não é? Há muito sofrimento. Então, há nesse local um templo, um templo, ok? Um lugar para que os espíritos possam orar. Esse lugar é o único local ali que tem luz. E não entra qualquer um ali. Também é um local que tem vamos dizer assim, uma questão vibratória mais forte. Quando a pessoa entra lá para orar, olha que interessante. Tem uns nichos nas paredes, sabe o que é nicho? Nicho, aqueles buraquinhos como se fosse botar alguma coisa ali, mas vazios. São nichos vazios que tem nas paredes. E a pessoa para na frente para orar e o espírito para quem ela vai orar fica plasmado no nicho. Olha que fofo. Então, se eu vou orar para São Jorge, né? Aparece lá a imagem que a pessoa traz, porque ela é devota de São Jorge. Então, aparece lá a imagem de São Jorge no nicho e ela ora. E aquela imagem facilita, olha, estamos falando de uma região de espíritos extremamente sofredores e, por causa disso mesmo, muito materializados. Então, a matéria é algo importante, facilita na hora da fé. Então, vejamos que os amigos espirituais não violentam ninguém. Dizem assim, olha só, lamento, mas não tem imagem, tá? Acabou essa história. Está lá o nicho. E o espírito vai orar e plasma. Então, se eu for orar para Nossa Senhora das Dores, vai aparecer a Nossa Senhora das Dores, lá com todos os detalhes que ele traz na cabeça, ou ela traz na cabeça, que plasma ali Nossa Senhora das Dores. Então, a gente deve evitar, até vimos na mensagem inicial de hoje, com relação ao julgamento, não é? A natureza não dá saltos. E se a pessoa está tentando se ajudar, não vamos criar critérios absurdos. Para você ser ajudado, para entrar neste hospital, você tem que ter os pés lavados, porque senão não vai entrar no hospital. Você já imaginou isso, uma coisa dessa? Então, quer dizer, temos que ter um bom senso, para não sermos também obstáculos ao amparo dos nossos irmãos necessitados. Muito bem, vamos continuar. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus, que enviaste. Ele. Veja bem, Jesus ia desencarnar, não ia? Ia ser crucificado. Mas ele ia continuar sendo o Cristo, ok? O Jesus ia embora. O Cristo permanece. Por isso nós chamamos de quê? Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Muitas pessoas podem se chamar Jesus, mas o Cristo é ele. Jesus é um nome. Ele é o Cristo de Deus, o enviado, o ungido para nós. Isso quer dizer o Cristo, que é igual a Messias, não é? Versículo 4.
Eu te glorifiquei sobre a terra. De novo, glorificar é dar testemunho. E aqui ele já fala no passado. Por quê? Porque a sua missão chegou a hora. Estava finda. Ele só estava lá no arremate final, mas já acabou, ele não tinha mais nada para passar. Tudo que ele tinha para passar de evangelho já foi passado. Então, eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Ou seja, a obra era trazer o evangelho. E ele está dizendo, consumou, acabou. Aqui nessa prece, a situação, a obra já tinha terminado. Versículo 6. Eu vou terminar aqui, porque eu não gosto de correr, não. Nem gosto de me sentir pressionada. Semana que vem, hoje é dia 31. É dia 7, é isso? 7. 7/8, olha, de 22. Bom, depois da prece eu faço comercial. Tem comercial hoje. Né, Roberta? Tem comercial hoje? Posso fazer comercial hoje, não posso? Então vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de teres podido estar conosco tão próximo a 2000 anos, fisicamente, nos trazendo o Evangelho de Deus. E obrigado, Senhor, por termos uma consciência maior da Tua presença em nossas vidas e da gigantesca misericórdia e sabedoria de Deus em tudo, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam conosco durante toda esta semana, com quem quer que estejamos, onde quer que estejamos, Jesus amado. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Para quem vai ver um dia a gravação, nós vamos falar sobre os 10 anos de fundação do Lar Espírita Servos de Maria. 10 anos, Renata, 10 anos, Thelma, 10 anos, que é isso? 10 anos. Pronto, agora todo mundo que viu já sabe o que era. 10 anos, dia 29 de agosto de 2022. Boa noite a todos, fiquem com Deus.